Olá, estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a terceira edição típica do Missal Romano, que aqui no Brasil iremos acolher a sua tradução no próximo mês de dezembro, com a abertura do tempo do Advento. Este missal está na linha de todo o processo de renovação e reforma da liturgia, que nasceu com o advento do Concílio Vaticano II e que teve o seu ápice na publicação dos muitos livros litúrgicos que hoje utilizamos nas nossas ações celebrativas. Estamos há 60 anos da publicação da Sacrosanto Concílio, que deu à Igreja as orientações necessárias para renovar e reformar os seus livros litúrgicos. O missal que hoje temos em nossas mãos é fruto de um longo trabalho de muitos especialistas que buscaram fazer expressar ali a lex orandi da Igreja. Por isso, neste livro, nós podemos ver o esforço de toda a Igreja que busca transmitir, através da sua liturgia, a palavra de Deus, esta palavra que deve iluminar todos os passos da nossa vida cristã. Mas também o esforço de uma igreja que quer fazer com que todos os seus membros criem a consciência de que a liturgia da igreja é, para todos os cristãos, uma fonte perene de espiritualidade. Por isso, com gestos, palavras, sinais, caminhamos ao encontro do Senhor. E neste encontro queremos alimentar a nossa vida cristã para melhor vivermos a dimensão do discipulado e do anúncio do Evangelho que cabe a cada um de nós. Por isso, queremos conhecer os ritos e preces que nos ajudam a celebrar o mistério pascal, mas também a atualizá-lo na nossa experiência de vida cristã. Porque liturgia significa momento oportuno de atualização da história da salvação. Assim nos ensina o Concílio Vaticano II, que nos ajuda a pensar e também a reelaborar todos os nossos livros litúrgicos para que a oração da Igreja seja reflexo, torne claro o mistério que celebramos. Por isso, conhecer os ritos que nos ajudam a celebrar o mistério da nossa fé e nos deixarmos educar por estes ritos e preces faz com que, pouco a pouco, atinjamos o coração de Jesus. E este coração que deve tocar também os nossos corações. Somos uma igreja em oração. E a igreja em oração deve encontrar em Cristo esta fonte perene de espiritualidade que nos faz caminhar e caminhar como igreja orante. Por isso, por meio dos gestos, cantos e tantos outros sinais e símbolos, queremos conhecer os ritos que nos ajudam a entrar mistagogicamente no mistério que somos chamados a celebrar. Por isso, neste nosso encontro, iremos dedicar 2 assuntos especiais. O primeiro, queremos conversar sobre os ritos iniciais e depois deixaremos uma palavra também sobre o próprio dos santos, sobretudo o próprio que seremos chamados agora a celebrar na Igreja do Brasil, isto é, que contará com formulários que nos ajudarão a celebrar os nossos santos e santas, isto é, aqueles e aquelas que se santificaram em terras brasileiras. O nosso primeiro passo é, então, conhecer os ritos iniciais. Os documentos da Igreja já nos ajudam a entender o que são estes ritos. Por isso, recorremos
a instrução geral do Missal Romano, que no número 46 assim nos afirma: a finalidade dos ritos iniciais é fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constitua uma comunhão e se disponha para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Este número já nos mostra que algo que marca o culto cristão é a formação de uma assembleia. Não somos nós que nos convocamos para formar esta assembleia, mas somos chamados a formá-la a partir de um convite do próprio Deus, que deseja nos reunir, para que nesta reunião possamos fazer chegar ao seu coração um culto agradável. Mas este culto nós fazemos através de Jesus Cristo. Por isso, na Sacrosanto Concílio número 7, nós lemos que liturgia é participação no mistério sacerdotal de Cristo em vista do culto que prestamos a Deus e na busca pela santificação do homem e da mulher. Por isso, constituímos uma assembleia. E quando falamos de assembleia, encontramos nas Sagradas Escrituras muitos exemplos de assembleias que se formaram para louvar e bendizer o Senhor. No Antigo Testamento, uma das mais belas assembleias que encontramos é aquela em que Josué, aquele que recebe a missão depois de Moisés de continuar animando o povo de Deus que caminha rumo à terra prometida, de que ele e a sua casa todos louvariam o Senhor. Neste sentido, somos também chamados a formar esta assembleia. E hoje, como discípulos de Cristo, quando formamos uma assembleia, respondemos positivamente aquilo que Cristo pediu na ceia derradeira, ao reunir os seus discípulos. E lá ele afirmou: fazei tudo isto em minha memória. Por isso, a Assembleia é sempre um memorial que nos recorda o evento da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, não somos chamados a rezar na solidão, mas somos chamados a formar esta bela assembleia. E nesta assembleia, através de gestos, sinais, símbolos, cantos e preces, louvar, bendizer, agradecer e até mesmo pedir bênçãos ao Senhor. Por isso formamos esta bela reunião de irmãos e irmãs. Nós temos um sinal que nos convoca para esta assembleia, muito antigo na história da Igreja, que são os sinos. Os sinos que badalam significam o Senhor que nos chama à reunião, o Senhor que nos convoca para nos congregarmos como irmãos, e assim como diz o número 46 da Instrução Geral do Missal Romano, nos reunimos para escutar a Palavra de Deus e também nos alimentarmos da Eucaristia. Esta mesma experiência os cristãos já fizeram nas primeiras horas do cristianismo. E São Justino já nos narra, na sua Apologia 67:1, os cristãos se reuniam no dia de domingo, no dia do sol, para escutar a palavra de Deus e depois se alimentarem do pão eucaristizado. Nessa reunião, podemos já observar que desde as primeiras comunidades foi se desenvolvendo cada vez mais no coração dos cristãos a compreensão de que a liturgia é uma grande fonte de espiritualidade, mas a liturgia é também um ponto de chegada e um ponto de partida. Nela, os cristãos trazem
as suas alegrias e tristezas, pedidos e preces de agradecimento, mas dela os cristãos também partem para anunciar e comunicar a boa notícia de Deus a todos os homens e mulheres de boa vontade. A Assembleia reunida, então, é expressão do corpo místico de Cristo. Por isso, podemos dizer que este corpo é formado por muitos membros, mas a cabeça deste corpo é o Cristo Jesus. Por isso, formamos esta bela Assembleia, a Assembleia dos chamados para celebrarem e atualizarem o mistério pascal de Cristo, que deve perpassar e alimentar toda a vida da Igreja. Mas é importante ainda ressaltarmos um elemento. Esta Assembleia se congrega de um modo todo particular no 8º dia, naquele dia festivo em que somos chamados a celebrar a memória do ressuscitado, vida nova para toda a nossa comunidade. E o que a Igreja nos diz sobre o domingo? O domingo é o primeiro dia da semana, um dia de festa, que deve ser proposto e fortemente implantado na piedade dos fiéis, de modo que se torne também um dia de alegria e de liberação do trabalho. As outras celebrações, exceto as de máxima importância, não se antepõem ao domingo, que é o fundamento e a estrutura mestra de todo o ano litúrgico. Já nesta afirmação da Sacrosanto Concílio 106, podemos intuir que o domingo é um dia especial para todos os cristãos, e é a partir dele que todo o nosso ano litúrgico é pensado, para que, no raio de um ano, possamos celebrar de um modo todo particular o mistério pascal, que alimenta toda a vida da Igreja. Formamos uma assembleia, fomos congregados pelo amor do Pai. Agora dá-se início ao rito. O rito que marca o início da celebração eucarística. O Ordo Missae, ou o rito da missa, já na sua primeira instrução, ou rubrica, nos diz que, estando a Assembleia congregada, aquele que preside, juntamente com os seus auxiliares, se dirigem para o altar. Aqui já podemos pensar, não podemos celebrar sem que se constitua uma assembleia. Mas o gesto desta congregação e o canto inicial, que marca o início deste rito, é a nossa primeira ação ritual. Estando todos preparados, dá-se início à celebração. E o canto de entrada tem por tarefa nos introduzir no mistério que iremos celebrar. Por isso, este canto deve estar intimamente ligado com o próprio do tempo que estamos celebrando. Se estamos vivendo o tempo do Advento, o cântico deve ser expressão desta Assembleia que se reúne e que se prepara, mais uma vez, para celebrar a memória do Senhor que veio na nossa carne, mas que vive também a expectativa da sua segunda vinda. Por isso, este cântico deve ter bases sólidas que se encontram nas Sagradas Escrituras, que nos ajudam a entender o tempo que somos chamados a celebrar com comunidade de fé. Durante o cântico de entrada, nós podemos acompanhar alguns gestos e sinais. Falemos primeiro dos sinais que acompanham este cântico.
O primeiro deles é o turíbulo, utilizado em dias solenes. O incenso significa a oferta e o sacrifício, a oração que queremos fazer chegar ao coração do Pai através da comunidade que se reúne para rezar, para celebrar a memória do Senhor ressuscitado. Além do turíbulo, nós encontramos também a cruz que vai guiando a procissão. Nós sabemos na história da salvação que uma nuvem acompanhava o povo de Deus durante todo o percurso, durante todo o caminho, enquanto este povo estava peregrinando rumo à terra prometida. Esta nuvem significava a presença do Senhor, que nunca deixou de amparar e socorrer o seu povo diante de todas as dificuldades deste caminho, isto é, a travessia pelo deserto. Nas nossas ações litúrgicas, nós temos o Cristo. É Ele que nos acompanha, é Ele que vai nos guiando para um encontro profundo e profícuo com o Senhor. Além da cruz, nós temos as velas. Em alguns momentos, utilizamos 2 velas, em outros 6 velas, em outros momentos 7 velas. Primeiro, entendamos o que significa a vela. Nós, como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo. E isto nós aprendemos das Sagradas Escrituras. Um cristão não é filho das trevas, mas é filho da luz. E através do nosso batismo, nós recebemos a luz do ressuscitado para transmitir esta luz aos nossos irmãos e irmãs. As velas que entram na procissão de entrada durante o cântico inicial ou cântico de entrada nos recordam esta verdade. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, a iluminar todas as situações de trevas. E eu dizia no início, podemos utilizar nesta procissão 2 velas, 6 velas ou 7 velas. 2 ou 6 velas nos dias cotidianos. E a 7ª vela, ela é incluída quando temos a presença do bispo local, daquele que é a cabeça da igreja particular, que é chamado a nos educar, governar e santificar na fé. Para marcar a sua presença entre nós, incluímos esta 7ª vela. É preciso também entender o lugar onde fica a cruz e as velas que são conduzidas durante a procissão de entrada. Nós sabemos que a igreja nos ensina que onde já existe um crucifixo pendendo sobre o altar ou velas já fixas ao canto do altar, estas velas e o crucifixo que foram trazidos durante a procissão de entrada devem ser colocados em um lugar à parte, ou melhor, dentro da sacristia. Caso não tenha um crucifixo pendente sobre o altar e as velas já ali fixas, estas velas que foram trazidas durante a procissão juntamente com o crucifixo podem ser colocados ao lado do altar. Pedimos e orientamos que, se possível, não seja colocado sobre o altar, mas se não existe uma outra maneira, ali também podem ser depositados. Além das velas e do crucifixo, um outro sinal que é trazido durante a procissão de entrada é o livro dos Evangelhos. Nós sabemos que este livro é utilizado
para a proclamação do Evangelho, que é o momento alto da liturgia da palavra. Este livro, segundo a orientação geral do missal romano, na ausência do diácono, que o porta, o traz durante a procissão de entrada e o deposita no centro do altar, pode ser conduzido ao presbitério por leitor, mas não podemos nos esquecer. O leitor que o conduz o deposita no centro do altar, do mesmo lugar que depois partirá o pão e o vinho consagrados para alimentar toda a assembleia reunida. Mas no momento da proclamação do Evangelho, quem conduz este livro até o ambão, lugar do anúncio da palavra de Deus, juntamente com o turíbulo e com as velas que o circundam, é aquele que preside a assembleia, o presbítero, na ausência de um diácono. Estes são os sinais que encontramos durante a procissão de entrada, e tudo isto é acompanhado pelo cântico inicial. Mas lembremos também de outras pessoas que fazem parte desta procissão, e aqui recordamos que estas pessoas serão chamadas na celebração da Eucaristia a exercerem alguns importantes ministérios para que a ação litúrgica, que está apenas começando, possa acontecer de uma forma serena, tranquila e harmoniosa, servindo para alimentar a espiritualidade de todos aqueles que ali se encontram reunidos. O primeiro ministério que encontramos é aquele do presidente da celebração. E podemos afirmar que o presidente é um grande vistabogo. É aquele que introduz a comunidade no mistério que será celebrado. É aquele que irá conduzir toda a Assembleia nos diversos ritos que a Igreja nos propõe para celebrar a Eucaristia. Ali ele representa o Cristo que preside aquela Assembleia. Recordamos aqui, mais uma vez, a Sacrosanto Concílio, que nos fala das diversas presenças de Cristo na liturgia. E uma das presenças que se ressalta é aquela da pessoa que preside a Assembleia, que não fala em nome de si mesma, que não exerce o ministério em nome de si mesma, mas está ali agindo na pessoa de Jesus Cristo. Além do presidente, nós encontramos os acólitos, que exercerão diversos ministérios dentro da Assembleia Litúrgica, desde levar e conduzir até o altar o turíbulo, as velas, o crucifixo, até mesmo ajudar ali o presidente da celebração ou uma outra pessoa, como o diácono, a prepararem o altar no momento da apresentação das oferendas. Mas ainda nesta procissão, nós encontramos os leitores, que recebem a missão de proclamar a palavra de Deus para toda a Assembleia que ali se encontra. E um outro ministério é aquele muito comum na Igreja do Brasil, dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, que juntamente com o presidente da celebração assumem a tarefa de distribuírem a Eucaristia para toda a comunidade reunida no amor de Cristo. Veja quantas coisas temos durante o cântico de entrada, que representa para todos nós esta primeira ação litúrgica dentro de uma celebração. Mas os ritos iniciais não param por aqui. Após
o término deste canto, que deve acompanhar o gesto, o movimento da procissão até o altar. E se nessa celebração se utiliza o turíbulo, a incensação do altar, do crucifixo e do padroeiro da comunidade, nós temos um outro momento dos ritos iniciais, que é a acolhida em nome da Trindade Santa. Na nossa experiência de fé, tudo começa pela Trindade e termina também invocando a Santíssima Trindade. Observe bem as nossas celebrações eucarísticas. Logo após o cântico inicial, a primeira palavra daquele que preside a comunidade é nos acolher em nome da Santíssima Trindade, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, à medida que falamos e invocamos a Santíssima Trindade, nos persignamos, isto é, fazemos o sinal da cruz em nosso corpo. E este sinal nos indica que queremos participar da vida do crucificado, da vida daquele que deu a sua vida para que nele encontremos vida e vida em abundância. Após sermos acolhidos pela Santíssima Trindade, o corpo místico do Senhor, que ali se encontra reunido, é chamado então agora, pelo presidente da celebração, a ser acolhido por meio da saudação apostólica. Assim, nos voltamos aos muitos textos das cartas paulinas, onde Paulo sempre recorda as comunidades pelas quais ele passava, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no Brasil, a resposta que damos como comunidade de fé é essa: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E esta resposta já nos indica que é Deus que nos reúne, e nos reúne no amor bendito do seu Filho. E ao nos reunir no amor bendito do seu Filho, ele nos faz viver a experiência de uma igreja que se coloca em oração. Algo muito esquecido nos ritos iniciais, é a munição que vem logo após a saudação apostólica. Hoje, a Igreja vem colocando isto em relevo, e a terceira edição típica do Missal nos recorda muito bem sobre a necessidade dessa munição, isto é, de uma palavra oferecida à comunidade para que, através desta palavra, a Assembleia reunida possa entender o mistério que estamos celebrando. Você pode estar se perguntando aí, mas quem deve dizer essa palavra? A Igreja coloca, em primeiro lugar, o presidente da celebração. Ele pode, naquele momento, com breves palavras, nos introduzir no mistério que estamos celebrando. Ou ele pode delegar este serviço ao diácono, que está ao lado dele, auxiliando na celebração. Mas, se não tivermos um diácono, ou o presidente da celebração não desejar dirigir esta palavra, ele pode delegá-la a uma outra pessoa devidamente preparada para exercer este ministério dentro da celebração. É importante recordar aqui um detalhe. Neste momento, aquele que dirige a palavra à comunidade não é chamado a fazer uma homilia. A homilia deve ser feita depois, no seu momento devido. Um outro momento importante, após a monição que
é dirigida à Assembleia reunida é o ato penitencial. Nós sabemos que existem algumas celebrações em que o ato penitencial ele será substituído por outros gestos. Mas no cotidiano e também, sobretudo nas celebrações dominicais, ele sempre se fará presente. Primeiro, precisamos recordar que o ato penitencial ele não tem valor sacramental. Não estamos, neste momento, celebrando o sacramento da reconciliação, mas somos chamados, neste momento da celebração, a nos reconciliarmos com os nossos irmãos e irmãs para bem celebrar os mistérios para os quais fomos convocados para constituir uma assembleia e celebrá-los no amor de Cristo. Por isso, neste momento, a comunidade é chamada a pensar, antes de dirigir-se até o altar do Senhor para deixar a sua oferta, em tudo aquilo que nos impede de viver profundamente a força do Evangelho, que deve guiar todos os passos da comunidade cristã. Por isso, neste momento penitencial, não só a Assembleia é convocada a viver este momento, mas até mesmo aquele que preside a Assembleia é também chamado, convidado a se colocar numa atitude penitente diante do seu Senhor. Nessa atitude, aqueles que ali estão reunidos tomam consciência de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que nos afasta do amor bondoso do Senhor. E tomando consciência de tudo isto, como comunidade cristã, nós invocamos o perdão que vem do Pai através do Filho, porque nós sabemos que o Senhor não se cansa de se revelar para todos nós com amor infinito, com misericórdia que reconstrói as nossas relações humanas. Este momento penitencial, ele é concluído através de um texto que chamamos de absolvição. Mas se prestamos bastante atenção neste texto, aquele que preside a comunidade cristã também se coloca dentro desta oração, dizendo que o Deus, que é rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, pois a eternidade é o fim de toda a vida cristã. Neste mundo somos peregrinos, somos caminheiros, necessitados da misericórdia de Deus para vivermos cada vez mais e melhor a fé cristã. Eu dizia para vocês que em alguns momentos esta oração era substituída por outros ritos. Por exemplo, na quarta-feira de cinzas, pela assinalação com as cinzas que são depositadas em nossas cabeças. Ou, no tempo pascal, sobretudo, pela bênção e aspersão da água, que recorda o nosso batismo. Nas águas fomos mergulhados para renascermos para uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, a Igreja, nos seus ritos e dentro do missal, nos apresenta 3 textos para que possamos utilizá-los na bênção da água que será aspergida sobre a comunidade. Estes textos sempre nos recordam o caráter batismal que temos da nossa fé. Por isso, a água, ela sempre recorda o nosso batismo, o dia
em que fomos incorporados na fé cristã, o dia que nos tornamos membros da Igreja. Por isso, cada vez que somos aspergidos, somos também convocados a renovar a nossa fé, a renovar o compromisso que temos como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Por isso, o ato penitencial é de suma importância dentro das nossas celebrações. E nem todo cântico pode ser também um cântico penitencial. Por isso, dentro do rito, nós encontramos algumas propostas para as quais podemos criar melodias que nos ajudam a viver e a entrar no mistério que este momento da celebração nos convida a viver, que é aquele da reconciliação com Deus, com os irmãos, conosco mesmo e com a nossa casa comum. A edição do Missal para o Brasil traz propostas que nos ajudam a viver este momento penitencial nos diversos momentos litúrgicos que somos chamados a viver durante o ano litúrgico. Isto é, nos convida a viver o próprio do tempo. Por isso, não deixemos de visitar estes textos e os nossos músicos não deixem de trabalhar para que tenhamos melodias que nos ajudam a viver este momento de recolhimento, de oração, de encontro com o Senhor, a fim de abandonarmos o pecado para vivermos na graça de Deus e bem celebrarmos os mistérios que somos convidados a celebrar no nosso encontro fraterno. Dentro da nossa celebração e ainda no conjunto dos ritos iniciais, nós temos o hino de louvor. Um hino muito antigo na história da Igreja. Notícias nos fazem saber que ele já era utilizado no século IV. Este hino, ele pouco a pouco foi sendo introduzido na liturgia. Num primeiro momento, ele se fez presente na liturgia do Natal. Recordemos que o texto, ele é um texto que nos remete ao Cântico dos Anjos. Glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Vejam, este cântico nos remonta às palavras do anjo que vai ao encontro dos pastores para proclamar que a salvação da humanidade havia nascido numa gruta simples de Belém. Eis que Deus havia se encarnado, trazendo novos tempos para a história da humanidade. Este texto, que esteve presente na liturgia do Natal, pouco a pouco foi entrando em outros momentos da nossa liturgia. E hoje nós só não cantamos o hino de louvor durante o tempo do Advento e no tempo da Quaresma. Estes dois tempos litúrgicos que nos preparam para celebrar grandes momentos da nossa fé, isto é, o nascimento, a encarnação do Verbo de Deus no meio da humanidade, e o tempo da Quaresma nos prepara para celebrar a ressurreição do Senhor, a ressurreição daquele que entregou por amor a sua vida, para que no amor nele pudéssemos, através da sua ressurreição, termos vida e vida em abundância. Este cântico, ele é prescrito pelos textos que compõem os ritos iniciais. Por isso, a orientação que temos é que ele não seja trocado por um outro texto. Com muita facilidade, às vezes, cantamos
alguns cânticos em nossas celebrações e os denominamos de hino de louvor. A Igreja nos ensina que nós devemos trabalhar para criar melodias para este texto que já é apresentado, e um texto que nos apresenta uma grande riqueza. Podemos até pensar, o glória, na estrutura dos ritos iniciais, pode ser considerado um elemento que se coloca na mesma linha do Kyrie, do ato penitencial, com o seu desenvolvimento. Somente na aclamação kyrial, o tema do louvor e da glorificação era todo condensado na primeira palavra Senhor. Aqui, o hino é, na maior parte, um magnífico canto de exaltação a Deus com uma especificação trinitária. Por isso, nós podemos dividir e compreender assim este hino. O texto, ele se inicia com uma aclamação que nos remete ao Evangelho de Lucas 1,14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Depois desta grande aclamação inicial, o texto ele vai nos apresentar 3 estrofes. Na primeira, nós vamos constatar um louvor que se dirige ao Pai. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ainda temos uma segunda estrofe, e ela é dirigida ao Filho, logo após recordar alguns dos seus títulos. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. E por fim, nós temos uma terceira estrofe. E na tonalidade do texto encontramos aí 3 súplicas dirigidas pela Assembleia a Cristo. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Na terceira estrofe, o texto retoma toda a estrutura do louvor que se encontra, então, no início do hino. Mas ainda voltando a quem? A Cristo, para concluir de um modo trinitário. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. E a comunidade responde dizendo: acreditamos em todas estas verdades. Amém. Este é o hino de louvor, e como dizia a vocês, nós o cantamos sempre aos domingos, solenidades e nas festas da igreja. Mas recordamos que sempre no tempo do Advento e no tempo da Quaresma, nós deixamos de cantar este hino, guardando toda a nossa alegria, para que ela possa ser proclamada quando chega o Natal do Senhor e depois o tempo pascal. Durante todo o tempo comum, nós, aos domingos, também cantamos este hino. Aqui lançamos um desafio. Você que faz parte do grupo de músicos da sua comunidade, não troque este hino por outros textos, mas, usando da criatividade,
que você possa criar melodias que nos ajudem a cantar este belo hino de louvor, porque ele, na sua essência, foi criado não para ser recitado. Em alguns momentos, podemos assim o fazer, mas este hino deve ser sempre cantado pela comunidade que se reúne para louvar, bendizer e agradecer ao seu Senhor. Após o hino de louvor, chegamos ao momento particular, a uma oração que nos prepara para o grande momento que iremos viver na sequência da nossa celebração, que é a liturgia da palavra. Esta oração nós a chamamos de coleta. É neste momento que somos chamados, através do convite, oremos, a trazer em nossos corações todas as intenções, todos os motivos pelos quais queremos rezar nessa celebração, neste encontro em que nos reunimos para celebrar um memorial, para fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo na vida de nossa comunidade. Por isso, após o convite, oremos, a comunidade é chamada, convocada a um silêncio respeitoso, um silêncio orante, um silêncio onde somos convidados a trazer de uma forma memorial em nossos corações todas as nossas intenções. Infelizmente, em muitas das nossas comunidades, este silêncio é interrompido com a leitura de uma grande lista de intenções. Mas podemos nos exercitar naquilo que nos pede os ritos iniciais e, sobretudo, prescreve para este momento. Que saibamos viver um profundo e frutuoso silêncio orante. Este silêncio nos permite dialogar com o Senhor que nos congregou no amor do seu Filho, na esteira do Espírito Santo, que é o grande protagonista da vida litúrgica da Igreja. Neste sentido, aqui somos chamados, então, a rezar, e a rezar com toda a Igreja. Logo após este pequeno momento de silêncio, aquele que preside a celebração proclama, reza uma oração, recitando ou cantando. Esta oração tem também por finalidade nos introduzir no mistério que estamos celebrando. E é importante dizer os elementos que se fazem presentes nesta oração. Primeiro, temos a análise, que significa a invocação. E aqui podemos observar os diversos nomes através dos quais nos dirigimos ao Senhor. Depois, nós temos o momento da análise, onde recordamos a ação de Deus, através do Filho, em favor da salvação de toda a humanidade. Na sequência, nós temos a epíclise, ou seja, o pedido que fazemos, e Deus, através do seu Espírito, realiza em favor da comunidade. E por fim, nós temos a doxologia, isto é, o louvor à Santíssima Trindade, mas sempre recordando o papel de intercessor que Cristo assume na oração da comunidade orante, da comunidade eclesial reunida para celebrar
e atualizar o mistério da sua fé. Aqui conclui-se os ritos iniciais, que, como dizia no início desta nossa reflexão, nos conduzem pouco a pouco para celebrar a liturgia da palavra e depois, impulsionados pela liturgia da palavra, celebramos a liturgia eucarística ou a liturgia sacramental. Isto é, os ritos iniciais nos conduzem para as duas mesas que encontramos numa celebração e que alimentam a nossa vida espiritual, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mas eu dizia a vocês no início também que, além dos ritos iniciais, iríamos conversar um pouco também sobre o próprio dos santos e santas de Deus. A Igreja nos convida, no decorrer do ano litúrgico, além de celebrar os grandes momentos e eventos da vida de Cristo, a celebrar também os santos e santas de Deus, onde podemos contemplar o mistério pascal de Cristo sendo vivido e atuado no meio da humanidade. Para isso, a Igreja propõe um calendário, tomando sempre o devido cuidado para que a celebração dos santos não ocupe aquilo que é essencial, a celebração do mistério pascal de Cristo, isto é, a celebração do domingo, do dia do Senhor. O calendário que hoje seguimos, ele foi renovado em 1969. Claro que passou por muitas alterações, porque depois deste ano surgiram muitos outros santos que nos ajudam a viver a espiritualidade cristã e que devem ser celebrados pelas nossas comunidades eclesiais. Mas a Igreja, na sua sabedoria, como mãe e mestre, procura nestes calendários mostrar o quanto é importante a centralidade do mistério pascal para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Por isso, neste calendário, a Igreja procurou contemplar, não só como no passado, santos religiosos, religiosas, padres, bispos e papas, mas no novo calendário nós também encontramos muitos leigos e leigas que dão para todos nós um importante testemunho de como podemos, em tempos contemporâneos, seguir o Cristo Jesus. Por isso, a Igreja, aqui no Brasil, ao elaborar o próprio dos santos, utilizando do calendário universal, teve também a oportunidade de colocar no seu calendário próprio aqueles homens e mulheres que doaram as suas vidas em prol da evangelização em terras brasileiras. E ao doarem suas vidas, as consumiram para que o Evangelho pudesse, através de seus testemunhos de vida, chegarem a todos os corações. Por isso, encontrar na terra de Santa Cruz um espaço profícuo para se santificarem no seguimento da pessoa de Jesus Cristo. E por isso são colocados, apresentados para nós cristãos que vivemos nesta terra como modelos de seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Podemos aqui citar os santos que agora teremos na nossa terceira edição típica do Missal Romano, que foi traduzido para a língua portuguesa.
Seremos convidados a celebrar a memória de São José de Anchieta, presbítero, de Santa Paulina do Coração Agonizante, religiosa, do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, de Santa Dulce dos Pobres, religiosa, de Santo André Soveral, Santo Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, São Mateus Moreira e companheiros leigos mártires. Também seremos ainda convidados a celebrar, além da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a memória de Santo Antônio de Santana Galvão. Para todos estes santos, encontraremos na nossa terceira edição típica, na tradução preparada para o Brasil, formulários que nos ajudarão a entender e a compreender como estes santos viveram a fé cristã e como eles nos ensinam a viver esta mesma fé a fim de buscarmos aquilo que é a nossa vocação universal, isto é, uma vocação à vida de santidade. Nos santos e santas de Deus, contemplamos a possibilidade de atingirmos também a eternidade. Se eles conseguiram chegar no coração de Deus, nós também podemos chegar. Basta vivermos o Evangelho, porque é a partir da vivência do Evangelho que vamos nos santificando, dia após dia, como peregrinos neste mundo, até atingirmos a eternidade. Foi uma grande alegria conversar com vocês no dia de hoje sobre os ritos iniciais e sobre o próprio dos santos que seremos chamados a celebrar aqui no Brasil. Eu só trouxe a vocês os santos brasileiros, mas nós sabemos que ao lado desses santos teremos outros santos que a Igreja Universal nos chama a rezar. Mas convido você também a conhecer os beatos e beatas que existem aqui no Brasil. Pouco a pouco, a lista destes homens e mulheres que caminham para serem canonizados vai crescendo, nos mostrando que somos um fértil terreno onde homens e mulheres se santificam, consagrando suas vidas pela causa do Evangelho. No caminho da desiderado, não deixamos jamais de buscar conhecer a nossa liturgia, para que, amando a nossa liturgia, possamos cada vez mais desenvolver a arte de bem celebrar para nos encontrarmos com o Senhor, porque a liturgia deve ser, para todos nós cristãos, uma fonte perene de espiritualidade.